Queridos irmãos e amigos, boa noite mais uma vez. Nós vamos dar continuidade do primeiro vídeo. Este é o segundo vídeo que nós estamos a falar de Deus, estamos a falar de Jesus e estamos a falar do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo. Portanto, já vimos quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e vamos olhar para o batismo do Espírito Santo. Vamos, por favor, inclinar nossas cabeças e orar a Deus. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela Tua presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estarão os Teus filhos reunidos para ouvirem a Tua palavra. Pai, eu quero me entregar a Ti, fala através da minha boca a Tua palavra, para que não sejam as minhas palavras, mas sim as Tuas palavras, Pai, tais quais estão escritas no livro da vida. Que o Teu Espírito Santo seja agora derramado em cada coração, Pai Santo, em todo lugar do mundo, onde vai atingir essa mensagem. Cativa-nos, Pai, para a Tua glória, salva-nos deste mundo e perdoa todos os nossos pecados e faltas. Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito boa noite mais uma vez. Eu passei o primeiro vídeo, já está no YouTube, vocês já podem receber aí no meu WhatsApp, no Telegram e todos os outros órgãos de comunicação vão ter, os que é possível. Partilhem, por favor, essa mensagem muito importante. Portanto, nós falamos sobre Deus como Criador dos céus e da terra, de todo o universo. Falamos como Jesus, o enviado de Deus, aquele quem Deus enviou para morrer na cruz do Calvário e pagar a sentença do nosso pecado, da nossa transgressão, desobediência contra Deus. Jesus, ele fez esse papel, morrendo por cada um de nós na cruz do Calvário. Vimos o poder do Espírito Santo, o qual eu vos dei exemplo, vários exemplos nós temos, e de mim vocês tiveram 2 exemplos nítidos do que faz, na verdade, o poder do Espírito Santo quando ele aparece no nosso viver. E vamos ver o que é, na verdade, o batismo do Espírito Santo. Uma coisa super importante na vida de cada um cristão, do que conhece a palavra de Deus ou deseja herdar a vida eterna, Jesus diz: se não fordes batizado com água, não podereis entrar nos reinos dos céus. Vamos, por favor, abrir as Bíblias em João 1. É para entendermos essa matéria, vamos através das Sagradas Escrituras em João 1, entender o que a palavra de Deus nos ensina nesta noite. João 1. Vamos abrir o versículos 32 e vamos olhar para a palavra de Deus, entender o que Deus quer nos ensinar nesta noite. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como de uma pomba e repousar sobre ele. Esse é o que João, o profeta João, está a falar para nós, a testificar daquilo que ele viu dos olhos dele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água, esse me disse. João está-se a referir ao Deus que lhe mandou para ir batizar. Aquele sobre o qual vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A pergunta é, meus queridos irmãos e amigos, o que é o batismo do Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo nós vamos entender se nós vamos para Atos dos Apóstolos. O que é, na verdade, o batismo do Espírito Santo? Atos 2, por favor.
Vamos entender o que Deus fala na sua palavra. Atos 2. Vamos entender aquilo que Deus nos quer ensinar nesta noite em Atos 2. Onde está o meu Atos? Fugiu. Meu Atos fugiu. Atos 2. Atos 2. E vamos olhar o que Deus fala na sua palavra. Como é que nós podemos, na verdade, ser batizados? João diz, eu vi ele, não conheci, ele não se deu conta que era Jesus. Mas aquele que lhe mandou batizar com água, disse Deus que quando tu vires o Espírito de Deus pousar sobre esse homem, esse é o único que batiza com o poder do Espírito Santo. João tinha a versão do batismo das águas. Jesus, aquele que morre por cada um de nós na cruz do Calvário, ele recebe poder, todo o poder e toda a virtude de Deus, e é o único ser neste planeta que tem o poder de batizar-nos com o poder do Espírito Santo, que é o poder da palavra. Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento viamente impetuoso, e encheu toda a casa dos que estavam sentados. E foram vistas, por favor, peço aqui a vossa atenção, foram vistas por eles, os discípulos, línguas repartidas. Quem tem língua, tira a sua língua, por favor. Aqui a minha língua. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo, sinônimo de purificação. Fogo queima, fogo purifica, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Ora, qual seria a missão dos discípulos depois da ascensão de Jesus para o céu? Jesus claramente lhes ordenou: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Vejam bem, aqui está um problema de entendimento. Quando Jesus diz ide, pregai o evangelho a toda criatura debaixo dos céus, vamos encontrar diferentes línguas, diferentes grupos étnicos de raças, de maneiras de viver, de falar, e aqui Deus está a falar uma comunicação. Vão pregar o evangelho, que seja em português, em inglês, em fiote, maiote, whatever, vão. Eu vou vos dar esse poder de vocês poderem falar qualquer outra língua, qualquer outra versão, vocês poderão falar pelo poder da palavra de Deus. Foram vistas línguas repartidas como de fogo, poder, pelas quais repousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas, conforme o Espírito Santo, o poder de Deus, lhes concedia que falassem. Ora, quando eu estou cheio do poder do Espírito Santo, estou à frente de uma situação, eu vivo aqui na Inglaterra, tenho uma situação jurídica, não entendo das leis, não entendo de nada, eu vou me submeter no poder do Espírito Santo para poder entender aquilo que Deus vai falar em meu coração. Jesus, ele diz, quando estiveres sentados no tribunal, não digam nada, apenas escutem o
que o poder de Deus, o Espírito Santo, vai vos falar. Deus é a nossa defesa. Aqui nós estamos a ver que os discípulos, Jesus já tinha se ausentado, foi para o Pai, e durante aquele tempo do período de espera, eles vão agora receber poder e virtude para poderem sair daí e irem pregar o Evangelho nos 4 cantos da terra. Daí vai-se receber o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, Criador dos céus e da terra, para podermos falar a qualquer grupo étnico embaixo dos céus. Inglês, português, maiote, fiote, whatever. Esse é aquilo que Deus nos chama. Unicamente quem nos pode dar esse direito de trabalho, esse poder e virtude do céu para nós podermos falar a palavra segundo a vontade de Deus, com poder, diz que a palavra de Deus falada com fé no nosso coração, ela se torna uma palavra rema. Rema quer dizer que ela vai fazer ação de palavra para matéria-prima. Quero que sejas morto. Jesus provou isso, né? Quando ele viu aquela figueira lá, ele tinha fome, queria comer figos na altura, e naquela figueira não tinha figos. E Jesus diz, maldita és tu, e morre pela raiz. Os discípulos olharam para aquilo, não entenderam nada. Disse, Jesus falou, mas... Quando voltaram, eles viram que a figueira, na verdade, tinha secado pela raiz. E aí eles disseram, mas Deus, afinal, Jesus amaldiçoou a figueira. O poder de Provérbios 18, 21, poder da palavra, poder da vida e da morte está no poder da nossa língua. Por isso, Atos dos Apóstolos nos mostra o poder da virtude do poder da palavra de Deus, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Agora, o batismo do Espírito Santo, como vocês viram, João diz que unicamente Jesus, aquele que morreu por cada um de nós na cruz do Calvário, tem esse poder de nos batizar com o Espírito Santo. Agora, na verdade, o que é essa brincadeira toda? Vamos a Apocalipse 19. Vamos a Apocalipse 19 e vamos entender quem é essa palavra. Por que tem que ser pela palavra o batismo do Espírito Santo? E quando temos a palavra, o que é que acontece na verdade? Milagres acontecem. Transformações acontecem. Quem é que vai poder nos batizar? É aquele que é o dono. O que leva com ele a palavra do Deus Criador dos céus e da terra. Diz o versículo 11 da Apocalipse 19, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, representação do primeiro cavaleiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse que vêm para destruir a terra praticamente. O primeiro que vem lá é o cavalo, derramamento do Espírito Santo, o qual Jesus se fez presente. Até hoje ele está conosco através das Escrituras Sagradas. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel. Ele é fiel a Deus. Ele é verdadeiro porque não há verdade fora do contexto bíblico da palavra de Deus, não há verdade. E ele é que julga e peleja com justiça. Ele é que é o nosso juiz. Ele é que vai nos apresentar diante de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. A lei de Deus lá no céu é: o salário do pecado é a morte. Então, se Adão e Eva, os nossos primeiros pais, transgrediram contra Deus, eles têm o direito de morrer. A vida deles é morte. Separação quer dizer morte, é separação entre o Deus Criador, o Deus imenso, grande poder, com toda a raça humana. E quando o homem está separado da raça humana, aí vai aparecer o projeto de João 3,16. Deus amou o mundo, e isso de tal maneira, porque ele chorou quando viu nossos primeiros pais caídos no pecado, vai engendrar o plano da salvação, porque Deus amou o mundo e mandou, ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todos, ninguém é excluso da salvação.
não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Por Jesus nós adquirimos vida eterna. Por esse poder da palavra, nós vemos aqui que ele vai batalhar, vai nos apresentar diante de Deus como nosso juiz. Pai, estes são apresentados a ti como salvos, santos, puros e justos. Não tenha mais nenhum pecado, porque eu já morri por eles. Agora, queridos irmãos, sinceramente, se alguém vos diz vocês estão na igreja 3, 10, 20, 30, 40 anos e vocês não têm a certeza da vossa salvação, que miséria que nós estamos a viver. Miseráveis sou eu se tiver a viver essa vida que não vou saber se eu estou salvo hoje ou não. Eu estou aqui a vos falar a palavra de Deus. Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te reconheçam a ti, ó Deus, como o único Deus verdadeiro e a mim, a Jesus, a quem tu, Pai, tu enviaste. Ora, Deus é o Criador, Jesus é o enviado de Deus para manifestar ao mundo o poder de Deus, e quando Jesus se ausenta da terra, volta para o Pai, ele se torna visível através da sua palavra. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça haviam diademas, e o nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama, peço agora a vossa atenção, por favor, ele é a palavra de Deus. Ora, ser batizado no Espírito Santo de Deus é ser completamente cheio do poder da palavra de Deus. É poder de palavra, quer dizer, encher-nos de Jesus ele mesmo. Jesus nos diz, eu sou o pão da vida. Todo aquele que vem a mim, come do meu pão e bebe do meu vinho, esse nunca morrerá. Rios de água viva virão de nosso ventre e vão correr para a vida eterna. Então, beber, comer, nos inspirarmos da palavra de Deus, nós somos cativados pelo poder de Deus, que é o Espírito da palavra de Deus. Nós já vimos Deus Espírito, Pai, Criador, Deus Espírito, Jesus que aparece, nós chamamos de Deus, né? Mas ele é a representação da força de Deus, o poder de Deus infinito. Jesus diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra para eu cumprir a missão que a mim foi incumbida. Morrer na cruz do Calvário para nos levar de volta santos, puros e justos diante de Deus. Então não há condenação para aquele que crê. E quando nós recebemos a palavra de Deus em nossos corações, quer dizer que nós estamos a receber Jesus. Já fomos batizados pelas águas, símbolo de que nós estamos a mortificar o nosso corpo, carne, e estamos a ressurgir com o poder da palavra de Deus, Espírito Santo de Deus, que vai nos fazer fluir para a vida eterna. Não sei se estou a fazer entender. O batismo não é qualquer pastor que diz eu vou vos batizar no Espírito Santo. Isso nem é bíblico, nem existe. A imposição de mãos é verídica e é bíblica, porque Jesus atua do mesmo jeito. E o nosso exemplo dentro das Sagradas Escrituras é Jesus. Nem tampouco vamos ver os trabalhos dos discípulos, dos apóstolos, porque eles comunicam aquilo que Deus fala e aquilo que Deus é na sua essência, na sua realidade. Mas nós temos que ouvir aquele que desceu do céu, aquele que estava lá com Deus, que ele conheceu Deus cara a cara e veio para nos fazer manifestar as obras de Deus. Ninguém vai entender como é que Deus trava o poder do mar, poder do fogo embaixo da terra, como é que os remoinhos e trovoadas acontecem. Todos esses são poderes que nós vemos que é Deus que controla, não é o ser humano.
Quando Deus manda neve para a terra, o avião para, o carro para, tudo para. O ser humano não pode fazer nada. É manifestações dos poderes de Deus. Quem é o homem que pode dizer hoje não vai anoitecer? Ninguém. Hoje não vai chover. Só Deus é que pode. Mas Jesus provou isso. Por ele ser o que representa o poder de Deus, ele chegou lá naquelas trovoadas no meio do mar e disse: ei, calmem-se, ondas, vocês ficam calmas, eu estou aqui. E Pedro disse: Senhor, nós vamos morrer, olha aqui as águas estão enchendo o nosso barco. Jesus estava a dormir bem quietinho, ele não estava nem preocupado aí, porque ele é a vida. E quando eles acordam, Jesus diz: homens de pouca fé, quando é que vocês vão aprender a ordenar? Ordenem e as coisas vão se fazer pelo poder da minha palavra. Esse é o exemplo que a gente vê aí. Pedro estava temente, dizia: Senhor, olha aqui as ondas, agora o barco vai virar e tu estás aí a dormir, não te preocupas conosco, acorda, homem. E Jesus acorda e diz: calmem-se, ondas do mar, se acalmem, eu estou aqui, eu sou o mestre, eu sou o rei dos reis, senhor dos senhores. E aquelas ondas se acalmaram, as ondas abrandaram e eles ouviram a voz do Senhor. É nesse poder que todo cristão tem que fluir. Ora, o batismo do Espírito Santo não é nada mais, nada menos que ser batizado pela palavra de Deus. Jesus e a palavra são um. Quando batizados pelo Espírito de Deus, nós temos o que para fazer? Aquilo que Jesus nos pede é ir e pregar o Evangelho. Isso não é o chamado de um pastor, bispo, o Papa. É o chamado de cada um de nós. Quando nós alimentamos-nos da palavra de Deus, somos chamados a dar livremente a quem não tem. Por isso, ele é chamado pão da vida. E muita gente, quando vê, por exemplo, Deus diz: a igreja pura, santa, pura, imaculada é visitar as viúvas nas suas tribulações e os órfãos. Esse é o trabalho da igreja. Quando nós não temos o pão, na verdade, o pão para se comer, nós vamos entregar a palavra e pelo poder da palavra, o pão vai aparecer, como apareceu lá em Jesus. Ele multiplicou 5 peixes e dois peixes e 2 pães, não sei. E comeram 5.000 pessoas. Quando nós introduzimos a palavra de Deus, ela própria vai se tornar poder no nosso viver e vai fazer luz e trazer tudo quanto nós precisamos para nossa vida. Portanto, falamos de Deus, falamos de Jesus, batismo do Espírito Santo. É importante nós sabermos que Jesus, ele mesmo diz: se não nascerdes de novo. Vamos abrir João 3, versículos 5, por favor, para nós podermos terminar com uma conclusão nesse assunto tão importante. João 3, versículos 5 a 6. Assim diz que: e bem sabeis, perdão, eu estou a ver 1 de João, não, eu quero João. Estou em 1 de João. João 3, versículos 5 a 6. Portanto, assim diz a palavra de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ora, quanto é importante nós seguirmos os exemplos de Jesus. Por isso Jesus nasceu da barriga de uma mulher, cresceu para nós vermos como é que ele viveu e mais tarde ele também foi batizado nas águas. E aquele que batizou Jesus, que foi o profeta João, ele disse: aquele que me mandou batizar com a água, ele disse: quando veres alguém que tu vais batizar, o Espírito de Deus sobre ele, na forma de uma pomba branca, esse é o único que vai poder batizar
pelo poder do Espírito Santo, porque Ele mesmo é a palavra de Deus em Apocalipse 19, versículos 11. Ok? Agora, quando um pastor diz, vou impor a mão, vou fazer o batismo do Espírito Santo, irmãos, tenham muito cuidado com os batismos nas igrejas do Espírito Santo. Unicamente Jesus nos batiza pelo seu poder, pelo poder de Deus. No batismo do Espírito Santo é Jesus que nos entroniza a tornarmos a palavra de Deus em palavra rema. Assim o feiticeiro trabalha. Ele não vai lá na casa de quem a gente quer matar. Se eu quiser fazer mal a alguém, eu vou lá no bruxo, ele vai fazer uma reza, em nome de Satanás, e a pessoa morre. Ele não vai lá na casa da pessoa. É o poder da palavra, porque Satanás ele ainda é o espírito, não é um humano. Satanás não perdeu nada daquilo que é a formosura de como Deus lhe criou. Ele só vai ser exterminado na vinda de Jesus. Quando Jesus vier buscar sua igreja, então daí Satanás vai ser expulso completamente da vida dos seres humanos de uma vez por todas e será desfeito pelo fogo de Deus, purificador. E como nós vamos entender tudo isso? Queridos irmãos e amigos, é tão importante nós sabermos quem é o Deus que nós adoramos. Deus diz, vocês entendem uma coisa, Deus é Espírito, Deus é poder. Importa que os que o adorem, tu, eu, meu irmão, vocês que estão aí, o adorem em Espírito, em poder. Poder como? Porque nós, quando falarmos a palavra vai se tornar rema. Se eu vou visitar um doente, o doente tem febre, ok, eu vou fazer imposição de mãos, aquele homem pode ser curado instantaneamente, progressivamente, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus sempre pôs imposição de mãos, é bíblico. Agora, pastor que vem para se batizar ou fazer batizar alguém pelo poder do Espírito Santo, isso é fora de contexto, nem é bíblico. O poder do Espírito Santo é feito através do próprio Jesus em nosso viver, quando uma vez batizados por águas de imersão, Jesus ele disse, se vocês não forem batizados, não poderão entrar no reino dos céus. Agora, o que é o batismo nas águas? É a morte por imersão. Nós afogamos o nosso ser carnal e revivemos com Cristo simultaneamente. Pelo poder de Jesus, nós saímos das águas e recebemos o batismo do Espírito Santo por Jesus. Então, todo aquele que é batizado nas águas, simultaneamente, automaticamente, recebe a coordenação de Jesus, poder da palavra, para nós podermos libertar essa palavra e irmos ao mundo e falarmos daquilo que Deus é. O que eu estou a fazer aqui agora é apenas aquilo que todos nós temos que fazer. Obviamente há muita gente que não tem esse dom da palavra. A gente viu lá, Deus chamou Moisés e... Moisés, então, vai lá pregar a minha palavra. Chama o teu irmão. Arão, anda cá, fala, traduz esse gajo aquilo que eu vou lhe falar. E Arão estava lá para fazer a voz de Moisés. Ainda que vocês vão dizer, Senhor, eu não sei pregar. Vá, carrega aí no teu telefone, partilha, faz qualquer coisa, mas explode essa palavra. Vocês vão ser pregadores do Evangelho eterno. Eu não posso ir na igreja pregar, não prega. Tem o seu celular, vocês estão a ouvir no seu telefone, tudo o que vocês vão fazer é partilhar essa palavra com os milhares que vocês possam conhecer. Vossos amigos, nas vossas listas, vocês estão a cumprir o pregar e de pregar o Evangelho. Quanto mais rápido todo o planeta reconhecer a grandeza de Deus, mais rápido Jesus virá. Esse é o trabalho de toda a igreja, todo cristão. Ora, quando nós somos batizados com o poder da palavra, segundo Apocalipse 19,
poder de que Jesus traz sobre ele pelo poder de Deus, nós adquirimos poder por virtude do seu poder, morto na cruz do Calvário, ressurgido para Deus, para nos apresentar como santos, puros e justos diante de Deus. Nós vamos adquirir esse poder de libertar a palavra, segundo Atos dos Apóstolos 2. Vamos ter línguas poderosas que quando a gente vai falar a palavra, ela vai acontecer, vai se tornar uma palavra rema. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Ok? Esse é aquilo que Jesus quer nos ensinar nesta noite. Portanto, não, por favor, aceitem que qualquer ser humano vos queira batizar com o Espírito Santo. Tenham, por Deus, reverência a isso. O único ser que pode nos batizar, na verdade, com o poder do Espírito Santo é Jesus, ele mesmo, porque Jesus não está morto. Ele está vivo. Ele disse, eu irei para o Pai e vos enviarei o Consolador, Atos 2, o Consolador veio na forma de línguas de fogo para nos dar a entender que há poder nas nossas palavras. Provérbios 18, 21. Deus criou todo o universo com o poder da sua palavra. A única coisa que Deus fez materialmente com a sua mão foi o ser humano. Olhos lindos, cara bonita, a gente vê. Eu quero me imaginar a nossa mãe Eva, linda, maravilhosa, que até Adão deixou cair Deus. Eu disse, eu prefiro ficar com a minha Eva, mas eu não vou deixar a linda mulher que tu criaste para mim. Vou ser responsável do pecado dela e vou cair com ela. Mas Adão podia dizer, olha, essa mulher é feinha, fica aí, vá. Pecaste, morre sozinha. Não, Adão amava pela beleza de Eva, foi o presente que Deus lhe deu, cara. Vamos ver, isso é uma grande coisa. Essa foi a estrutura que Deus pôs com a mão dele, fascinou com os seus olhos, suas pernas lindas, o corpo, Aquilo que é um homem quando uma mulher olha para o homem e diz, ei, que carambas, que pão que está aí, esse é criatura de Deus. E mesmo quando nós somos assim rechuchudinhos como eu, as mulheres gostam de ver aquilo que Deus criou de mais precioso com as suas mãos. O resto de mais Deus criou com o poder da palavra. O poder, luz, sé, céus, terra, sé, animais, árvores, peixes, sé. E Deus só falou. E Jesus, a palavra, transtornou aquilo em matéria-prima. Ele estava lá na criação. Por isso a gente vê Gênesis 1. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse mesmo Espírito está em João 1, versículo 1. No princípio era a palavra, porque não havia escritura. Adão e Eva foram passando de boca a boca. Só começamos a ver escrituras em anos 1600 quase, quando Moisés vai lá desafiar o grande Deus na montanha de Sinai. Daí Deus vai começar, escreva aí, Moisés, escreve. Os 5 primeiros livros que Moisés escreveu dentro da Bíblia Sagrada, é Moisés que escreveu lá. Olha, escreve que eu criei Adão e Eva, eles pecaram, eu mandei o dilúvio, tudo ficou escrito para que nós conheçamos a história do próprio Deus através daquilo que ele revelou a Moisés. E Moisés escreveu. Só temos a palavra escrita depois de que Moisés foi em encontro com Deus. Daí todo o planeta recebeu a lei através das mãos de Moisés. Essas leis, os 10 mandamentos, são as leis que regem sobre todos os países da superfície do mundo. Não há país nenhum que não é regido pela lei de Deus. São os 10 mandamentos. Não matarás, não violarás, não adulterarás, é tudo isso. Até que é uma lei. Quando um homem apanha uma mulher, se for lá ao tribunal dizer, apanhar minha mulher a dormir com outro homem, tem prisão, a mulher tem prisão. Essa lei existe, mas ninguém faz. Porque a Bíblia não é praticada nos países, mas se forem para Israel, países árabes ainda, só mesmo o pensamento. O homem tem dúvida. Vejam só o que a Bíblia nos ensina.
O homem tem dúvida, por exemplo, a minha mulher traiu ou não traiu? Eu não sei. Como eu vou saber? Há uma astúcia aqui na Bíblia que diz que quando nós vamos praticar a palavra de Deus, a gente vai saber. A natureza que Deus criou tem poder para revelar. Quando uma mulher fez sexo lá fora, o homem quer saber, vai no profeta. E aqui no Antigo Testamento tem um método de como a gente aprende isso. Se a gente seguir aquilo que está aqui na Bíblia, vamos aprender muita coisa. A minha filha tem problema de eczema, da pele. O eczema é uma coisa bíblica. E nós aprendemos como libertar de tudo isso, da lepra, do câncer, dos diabetes. Tudo isso são matérias consequência do pecado. Acontece que quando nós somos batizados pelo próprio Jesus, pela palavra de Deus, meus irmãos, a gente não vê essas coisas acontecer. Yeah? Então, há muito pouco pastor que vive sobre coordenança, na verdade, da palavra de Deus. E quando a gente vê Billy Graham morreu com quase 90 anos. E, sinceramente, eu quando vejo pessoas que estão a sofrer, eu trabalhei na casa dos velhos por 2 anos e meio, e eu vi que aí, na verdade, é o verdadeiro inferno começa já aqui na Terra. Querem morrer, não podem morrer, coitados. A gente não pode os matar, a lei diz que é para proteger até Deus tirar a vida. Mas eles sofrem aí, estão acamados, querem morrer, têm dores, têm queimaduras, o rabo abre, blá, blá. Tudo tem aí problema. É o inferno aqui. Então, esse é o poder da palavra que nós temos em nós. Vamos aprender como gerir essa brincadeira toda. Tá bom? Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar e em todos os lugares onde estão os teus filhos reunidos para ouvirem e praticarem a tua palavra. Pai, quero me entregar a ti nesta noite. Ajuda-me a ser um exemplo para o mundo, a viver uma vida em coordenação com a tua palavra. Te entrego os demais ouvintes nesse momento que estão na plateia e todos ao redor do mundo, que o poder do teu Santo Espírito caia sobre cada coração, Pai. Cativa-nos para ti, ensina-nos o que é reto, o que é direito e dá-nos a tua glória. Perdoa todos os nossos pecados e faltas. Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, queridos irmãos e amigos. Por favor, partilhe essa mensagem. Não se esqueçam que estamos no live no TikTok a partir das 21h30 com o apóstolo Antônio Casamaior, diretamente de Angola, no programa A Bíblia Responde. Qualquer dúvida que vocês tenham, ponham aí no vosso caderno, marquem e vão tirar dúvidas com os homens grandes de Deus. Eles vão responder também. Se há dúvidas aqui, eu próprio também vou ter que responder algumas questões com eles e aprender também do que está escrito. O que está escrito unicamente é válido, ok? Abraço a todos. Que Deus nos abençoe.